E vamos agora para a questão 8 da UEL, que trata sobre as Olimpíadas e diz o seguinte: as Olimpíadas são um momento especial para a apresentação de grandes feitos esportivos. Os Jogos Olímpicos do Japão, programados para 2020 e realizados em 2021, foram um marco na igualdade entre homens e mulheres, com aproximadamente 49% de mulheres entre os participantes. Este foi um recorde na história desses jogos. Reparem que aqui, nessa primeira parte, está dizendo que não era assim que ocorria em outros, uma vez que isso é uma marca que atingiu um recorde, né, com 49% de mulheres. Aí ele compara agora com as outras edições, com os outros eventos da Olimpíada. A primeira edição foi realizada no ano de 1896 em Atenas, com a participação exclusiva de homens. Apenas homens participaram. Na edição de 1900, realizada em Paris, houve a primeira participação das mulheres, com 2,2% das vagas. Para a realização dos Jogos de 2024, na mesma cidade, ou seja, em Paris, a organização estabeleceu a distribuição paritária das vagas, ou seja, 50% das vagas para cada sexo. Repare que, então, no texto base, eles estão questionando a questão do gênero esporte, em que as mulheres têm pouca participação e eles querem levar mais a equidade das mulheres nesses jogos. Considerando os conhecimentos sociológicos sobre relação entre gênero e esporte, assinale a alternativa correta. Na A, ele diz: no padrão cultural hegemônico, meninas e moças são socializadas em brincadeiras que despertam mais a agressividade e a competição. Gente, nós sabemos que não é bem assim, né? As mulheres, na verdade, elas são levadas à nossa educação, à nossa cultura, que elas não podem fazer brincadeiras, né, do que são chamados de meninos. Então, jogar futebol, geralmente, elas nem são colocadas, assim como esportes, né, de artes marciais também muitas vezes são mal vistos. Repare então que essa primeira parte aí está errada, né? Dispondo-se as frequentemente para desafios, como a prática esportiva em busca da reafirmação da vaidade feminina. Bom, né, essa alternativa A está bem fácil de entender que ela está errada, uma vez que não há essa reafirmação da vaidade feminina com esporte, mas a vaidade feminina fica mais com outras coisas que são colocadas na sua cultura, né, como maquiagem, beleza, cozinha, que são visões machistas. Então aqui a A está errado. O B. O B diz: o esporte, quando genderizado ou generificado, promove atividades físicas com participação igualitária de homens e de mulheres, estimulando preferências, condutas e performance isentas dos marcadores sociais de gênero. Claramente alguém deve estar se preocupando o que é genderizado ou generificado. Nunca ouvi essa expressão, mas repare, principalmente no segundo, que o começo da palavra ela, né, nos remete a gênero. Então, e gender, né, de gênero em inglês. Então, isso também nos leva a entender que estamos falando entre homens e mulheres, falando aqui, né, o que seria relacionado a genderizado, é o que então temos variações para o conceito que trata os processos quando os sujeitos são socialmente localizados, né, ao universo masculino ou feminino. Então, um processo genderizado é sexista, ele divide em sexos e então ele não promove a participação igualitária de homens e mulheres, né? Uma vez que ele acaba tendo então essa visão sexista. Então o esporte, nessa visão que tem as Olimpíadas, ele, embora, né, quer maior participação das mulheres, ele não está tratando, né, digamos assim, os dois sexos de forma igual, uma vez que acaba tendo essa divisão. Temos aqui a C agora. No Brasil, a proporção de mulheres em atividades físicas e esportivas é maior que a dos homens. Né? E aqui reparem que não, no texto base não se fala do Brasil, mas sabemos que o Brasil segue o mesmo padrão. Né? Então, se o texto está dizendo que as mulheres não têm uma grande participação em atividades físicas e esportivas, aqui no Brasil dificilmente também ocorreria. Né? E uma vez isso aqui também está errado,
E aqui, olha só a afirmação como é um pouco machista, né? Porque a justificativa é que as mulheres, elas dispõem de mais tempo livre e estão mais presentes no contexto de lazer, em virtude da menor participação no mercado de trabalho. E algumas pessoas até podem ter pensado, elas realmente estão menor participação no mercado de trabalho e por isso que devem ter mais tempo, né, para lazer. Na verdade, não é, né? Para lazer, não, mas geralmente elas acabam cuidando da casa, cuidam dos filhos, elas acabam tendo essa atividade que é ligada, né, a uma visão machista também, né, histórica, religiosa, que acaba colocando a mulher, né, como cuidar da casa. Então, ela não tem esse tempo para lazer, tá? O D diz: para efeitos de classificação dos e das competidoras, como homem ou como mulher, a organização dos Jogos Olímpicos adota como critério o desempenho médio dos atletas em uma dada modalidade esportiva. Bom, aqui, na verdade, se você reparar, né, e como é colocado, ele acaba, na verdade, dividindo homens e mulheres por sexo, não exatamente sobre o desempenho médio dos atletas. Claro que para se classificar é feito ali a divisão entre homens e mulheres, e entre os homens tem que ter um desempenho, né, digamos assim, que seja esse ranking. Mas, como está escrito na alternativa D, dá a ideia de que essa competição é tudo feito junto. Homens e mulheres têm um ranking, né, geral entre os dois, que acaba então avaliando o desempenho médio deles. E, na verdade, existe uma classificação para os homens e uma classificação para as mulheres. E, no processo de socialização, incentivos e censuras são distribuídos distintamente para homens e mulheres, afetando os usos dos corpos, como a adesão a esportes, bem como as oportunidades e as recompensas pelas conquistas esportivas. Essa E, ela está correta porque justamente a classificação sexual dos indivíduos é uma dessas formas que nós adotamos como divisão, né, e também como comportamentos dos indivíduos. Então, existe comportamento para homens e mulheres, assim como existe, né, o machismo afeta as mulheres, o machismo também afeta os homens, uma vez que os homens que não se enquadram nos padrões acabam sendo colocados, né, como, né, menos homens. Né? O homem tem que ser pegador e assim por diante. E, enfim, então existe uma série, né, de questões que acabam afetando, sim, os homens e as mulheres, tendo, né, dessas formas, às vezes, preconceitos e também essas censuras do qual são colocadas, né? E a socialização, muitas vezes, né, ou seja, quando a gente vai tentar colocar esses homens e mulheres que sofrem preconceitos, né, tem nesse processo de socialização, é um dos fatores que se observa a maior participação de homens em atividades físicas e esportivas, uma vez que aí também o homem, né, que geralmente tem que jogar futebol, e se não joga já é mal visto, é colocado aí como uma questão de que o homem tem que participar de esportes. E aí isso acaba então explicando um pouco do porquê os homens sempre foram mais predominantes